Mateus, capítulo 4, o verso 4. Quando os irmãos acharem, digam, eu achei. Eita, glória, isso aí é Bereano. O Felipe achou também. Achou o quê, Felipe? O que você achou aí? A Bíblia está na mão dele lá. Futuro Bereano. Futuro Bereano. Mateus 4:4 está escrito assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Agora vai um pouquinho para frente, Evangelho segundo escreveu São João. Eu quero usar dois textos aqui como base naquilo que eu gostaria de ministrar ao seu coração nessa noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4 e o verso 14. Glória ao nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4 e o verso 14, que está escrito assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Curve as vossas cabeças, vamos fazer uma breve oração. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqui está aqueles a qual o Senhor escolheu para que estivesse aqui nesta noite. Peça ao Senhor também que fale com os teus filhos que vão assistir essa mensagem pelo canal da igreja. Pai, fala conosco, Deus, através da tua inerrante palavra. Fala conosco, meu Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos aqui, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós acerca da tua palavra. Fala aquilo que nós necessitamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, para que todavia o teu nome seja exaltado e o teu nome seja glorificado para todo sempre. Desocupe as tuas mãos e dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glorifique, exalte ao nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. E aí, Ricardo, tremeu as pernas, filho? É assim mesmo. O dia que um pregador dessa igreja, ou você que me acompanha pelo canal também, que você tiver uma oportunidade de pregar em qualquer púlpito, qualquer igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Jesus, que não te dê calafrio, que você não trema as tuas pernas, que você não fique passando até mal antes de pregar, e na hora que assumir a tribuna, for algo normal para você, abandona, porque não é a tua palavra, e muito menos o teu povo. Quem está sentado aí é a noiva de Jesus. E quando nós vamos pregar dá calafrio, a perna treme mesmo, é assim mesmo, porque não é a minha carta, não é a minha escrita, isso aqui é a palavra de Deus, é a palavra dele, então treme mesmo, é assim mesmo, porque toda honra e toda glória é de Jesus. Queridos, o capítulo de número 4 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, os irmãos sabem que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, guiado pelo Espírito, e ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites, nós sabemos que o inimigo aparece para tentar Jesus, e ele tenta na fragilidade de Jesus, ele tenta Jesus naquilo que Jesus estava fraco, e ele tenta Jesus dizendo para que Jesus transformasse aquelas pedras em pão, mas só que Jesus disse para ele, porém, respondendo, disse, nem só de pão viverá o homem. Jesus aqui, ele trata acerca do assunto que ele está falando, ele fala de um alimento sólido, um alimento para nós seres humanos, um alimento a qual todos nós necessitamos para viver. Ele fala do pão, todo ser humano necessita de alimentação. E João, no Evangelho de João, nós vemos Jesus, quando está falando com a samaritana, Jesus aqui fala do alimento sólido. Quando Jesus está falando com a samaritana, o texto a qual eu li, Jesus falando à samaritana, ele diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O contexto nós sabemos que Jesus está em uma região, e ele vai para outra região,
E aí ele resolve passar por um lugar a qual nenhum judeu passava. Ninguém passava lá. Mas Jesus, ele vai onde nós não vamos. Jesus, ele visita aquele que você não quer visitar. Jesus, ele vai lá e cuida daquele que você não quer cuidar. Jesus vai lá e levanta aquele que você não quer levantar. Jesus vai lá e ajuda aquele que você não quer ajudar. Porque Jesus é assim, ele é na contramão mesmo. Ele vai no contrário, você vai para cá e ele fala, não, é para lá. Aleluia. Porque há caminhos que aos olhos do homem parecem ser retos. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. E ele fala para a mulher, e aí ele para no poço, ele pede água para a samaritana. E a samaritana começa a conversar com Jesus. Os irmãos sabem da história. E aí Jesus fala assim, ela fala, como é que você vai tirar água do poço? Você não tem corda, não tem nada aí. Aí Jesus fala para ela, aquele que beber da água, porque Jesus estava com sede, então Jesus pediu água, aquilo que é sólido, ou aquilo que é líquido. Todos nós, irmãos, Jesus trata do pão e trata da água. Ele trata do pão e ele trata da água. Todo ser humano, permita-lhes aqui alguns minutinhos aqui, vou fazer uma breve introdução, lendo aqui, para que eu possa entrar no que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. Todo ser humano, ele por uma questão existencial, ele necessita de ser alimentado. Segundo os estudiosos, o ser humano consegue se manter vivo sem nenhuma alimentação sólida por até 10 dias. São estudos, tá? Então os estudiosos, eles dizem, olha, até 10 dias o corpo até aguenta, depois começa a dar falência. Passando por esse período, ele começa a ter falência dos órgãos por falta de vitaminas, nutrientes que são essenciais para o funcionamento de todos os órgãos do corpo humano. Já no caso da água, o tempo já é bem menor. Enquanto o alimento sólido, o corpo, pela quantidade de gorduras armazenadas que alimentam os músculos, o tempo é maior. Já a questão líquida, segundo os estudiosos, é de apenas 3 dias. Jesus fala do pão e Jesus fala da água. Então o corpo humano, ele resiste 10 dias sem nenhuma alimentação. Com aquilo de nutrientes, gorduras que tem no corpo, então os músculos vão sugando aquilo que você tem. Já no caso da água, não tem como, é 3 dias segundo os estudiosos. Passando por esse tempo, os órgãos já começam a entrar em falência pela falta de água. Então, Jesus tratando do pão como alimento, que o inimigo tentou ele na fome, e ele falando para a samaritana ele pede água para a samaritana. E a samaritana conversando com ele falou, aquele que beber da água que eu lhe der, porque todos nós, seres humanos, carecemos e necessitamos por uma questão existencial. O primeiro texto que foi lido, Jesus fala do pão, que representa o alimento sólido. No segundo texto ele fala da água, que é o nosso alimento líquido. Os dois elementos são essenciais para a nossa sobrevivência como seres humanos. Se não alimentarmos o nosso corpo, certamente nós iremos morrer. Amém? A questão é, em nossa vida terrena, nós só dependemos desse alimento? A questão é, em nossa vida terrena, nós só dependemos desse alimento? Daquilo que supre, daquilo que sustenta a nossa carne? Será que iremos viver aqui apenas para alimentar a nossa carne? Tudo que fazemos aqui é para nos manter e manter o nosso corpo? É sobre essas indagações que iremos conversar nessa noite, falando sobre o seguinte tema: Jesus, o verdadeiro alimento. Amém? Os irmãos podem repetir comigo, por favor, esse tema? Jesus, o verdadeiro alimento. Glória ao nome de Jesus. Esse é o tema dessa mensagem nessa noite. Glória a Deus. Jesus, irmãos, o Evangelho segundo escreveu Mateus, o texto que Jesus cita, ele começa dizendo, Jesus falando para o diabo, Satanás foi tentar ele. O texto que Jesus cita
está em Deuteronômio 8:3, porque Jesus começa a falar dizendo, está escrito. Se ele diz está escrito, é porque está num determinado escrito, ou nos profetas, maiores ou menores, ou no Pentateuco. Então ele começa a sua relação, a sua conversa com Satanás que estava ali o tentando, dizendo, está escrito. O texto que Jesus usa como base para falar com Satanás, Bruna, é o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 3, que está escrito assim: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, o homem viverá. Jesus traz à tona, Jesus traz a realidade, Jesus traz as claras, Jesus traz para Satanás o texto que Moisés escreve, trazendo à memória dos irmãos o que Deus havia feito, a maneira como Deus havia trabalhado, a maneira como Deus havia libertado, e trazendo os irmãos o cuidado de Deus pela vida de cada um deles. Amém? Jesus está falando do texto que Moisés escreveu ao povo hebreu, prestes a chegar na terra prometida, trazendo à memória todos os benefícios que o Senhor fez pelo seu povo. Irmãos, mesmo que nós formos em nossa trajetória infiéis, Deus, glória ao nome de Jesus, Ele nunca poderá ser infiel, porque um dos atributos incomunicáveis de Deus é a imutabilidade. Ele não muda, Ele não pode mudar. Mesmo que o homem seja infiel, Ele continua sendo fiel, pastor Maria. E Deus, quando Ele promete tirar o povo da terra, Ele prometeu, está prometido, Ele vai fazer chegar até lá. Mesmo que o povo cambaleie, Ele vai fazer chegar até lá. Mesmo que o povo retroceda, Ele vai fazer chegar até lá. Mesmo que o povo desanime, Ele vai fazer chegar até lá. Mesmo que o povo ande para trás, Ele vai fazer chegar até lá. Porque o que está em pauta não é o povo, é o projeto de Deus, aleluias. Então Deus, mesmo que o povo retroceda, os 12 espias, 10 espias, eles voltam com notícias erradas, anda 40 anos no deserto, mas o projeto está de pé. O projeto de Deus, ele não cai por terra. O povo vive 40 anos, só que o povo não passa frio. O povo vive 40 anos, só que o povo não passa sede. O povo vive 40 anos, só que o povo não passa fome, porque Deus disse vai chegar, e se Deus diz que vai chegar, Ele vai sustentar até você chegar do outro lado. Oh, Espírito Santo da glória, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Meu irmão, recebe essa palavra de Deus nessa noite. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer na tua vida. Não importa que esteja demorando, não importa que não está acontecendo, porque às vezes a gente não acredita porque nós não estamos vendo, mas Deus não trabalha com a tua ótica, Ele trabalha com a ótica dEle, e no tempo certo Ele vai fazer na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluias. E Deus está falando com os irmãos através de Moisés. Ele está trazendo à tona para os irmãos hebreus, para que eles entendessem que nem só do pão visível, elebarasse dubidécia, nem só do pão para carne, nem só do alimento para carne, nem só daquilo que sustenta a carne. O texto diz: tu não conhecestes, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não só viverá de pão, mas de tudo, oh Espírito Santo da glória, que sai da boca de Deus. Isso sim sustentará o homem e fará com que o homem venha a viver.
Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Nós devemos entender, queridos irmãos, que nós devemos sim alimentar a nossa carne. Não tem como, tem que alimentar a carne. E se tem uma coisa que Deus ele não interfere na alimentação, comer e beber não tem problema. Agora todas as outras questões relacionadas à tua vida é para a glória de Deus. Irmão, pegou pesado agora? Não peguei pesado não. Fala com o apóstolo Paulo. Se estiver achando ruim, fala com ele. Comer pode, e beber pode. Agora a sua vida, essa carne aí, esse corpo aí que está aí, tudo o que fizer é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, tratando da liberdade e tratando da consciência. Repita comigo, liberdade e consciência. Paulo está trazendo a liberdade. Vocês têm liberdade em Cristo, só que tem uma coisa, também tenham consciência do que vocês vão fazer. O texto diz, dentro do contexto que eu estou falando de 1 de Coríntios 10, está assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O apóstolo Paulo, ele fala aos Coríntios, capítulo de 1 de Coríntios 10, 31, está escrito assim, portanto, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de... Aleluia. E o meu falar, para a glória de Deus. E o meu andar, para a glória de Deus. E o meu relacionar, para a glória de Deus. E o meu trabalhar, para a glória de Deus. E a minha casa, para a glória de Deus. E a minha família, para a glória de Deus. E o meu louvor, para a glória de Deus. E a pregação, para a glória de Deus. E a minha oferta, para a glória de Deus. E o meu dízimo, para a glória de Deus. E a minha casa, para a glória de Deus. Tudo que você fizer, a não ser comer e beber, é para a glória do Deus Todo-Poderoso. O teu agir, o teu falar, a tua casa, onde você vai, com quem você anda, quem você se relaciona, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então cuidado, em nome do Senhor Jesus, com todo amor pela vida de cada um dos irmãos. Cuidado com as tuas conversas, cuidado com as tuas visitas, cuidado quem entra dentro da tua casa, cuidado as casas que você visita, cuidado e vigia com conversa de WhatsApp e de conversa de Facebook. Cuidado, meu irmão, se não for para a glória de Deus, corre, que é Satanás puro, corre, que é o diabo armando emboscada. Eu vou falar porque Deus está mandando eu falar. Corre, porque Ele está armando um laço para te pegar lá na frente. Lá na frente. Aleluia. Então comer e beber, pode comer com consciência, entendendo a liberdade que você tem em Deus. Mas outra coisa relacionada à tua vida é para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Se alimentar está dentro das nossas necessidades essenciais para nos mantermos vivos. No entanto, fora a alimentação, todas as ações são para a glória de Deus. E lá no meu trabalho, para a glória de Deus. E na condução, para a glória de Deus. E na rua, para a glória de Deus. Aleluias. E nas conversas, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Você andando, falando, estando, se comunicando, é para a glória de Deus. Seu falar é para a glória de Deus, o seu andar é para a glória de Deus, a sua vida é para a glória de Deus. Aleluias. E às vezes nós não queremos glorificar a Deus, e nem queremos que as nossas ações glorifiquem a Deus. Eu não vou dar glória para Deus não vou dar glória não. Eu não quero dar glória para Deus hoje. Eu estou marrento, emburrado. Hoje eu não dou glória. Hoje eu fico fechadinho aqui. Não abro a boca para nada. Não tem glória, não tem glória. Deus, hoje você não tem glória. Hoje, Senhor Jesus, eu não dou glória para o Senhor. Eu vou entrar na igreja marrento, bicudo. Fico o tempo todo sem dar uma glória para Ele. O texto de Isaías. Glória ao nome de Jesus. Eu amo a Bíblia. Isaías, quando ele tem uma visão do trono,
ele vê Deus, e Deus está sentado no trono, sem perder o controle de nada. Quando ele está sentado no trono, o texto continua dizendo, e voavam sobre ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Celebarácia. Aí eu não dou glória, aí os serafins estão dizendo, santo. Eita. Santo. Santo. Deus está aqui, irmãos. Santo. 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 E o texto diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, o outro, santo, e o outro, santo, e o outro, santo, e o outro, santo. Você dando glória ou não dando glória, ele continua sendo santo. E clamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E tem um detalhe, não é só santo lá, não é só glória lá, o texto diz, e toda a terra, ela está cheia da tua glória. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem glória aqui de Deus, a glória é para Deus, aqui é tudo para Deus, a glória é para Deus. E toda a terra está cheia. Se você não der glória, não tem problema, porque a terra está cheia. As pedras dão glória, as árvores dão glória, toda a criação dá glória para Ele. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, ele está rebatendo o argumento terreno de Satanás. Porque, irmãos, vamos e venhamos, pensa comigo, 40 dias, 40 noites, Jesus estava com fome, sim ou não? Claro que estava. Ué, no entanto que no discorrer do relacionamento aqui, vai ver que quando Satanás sai, os anjos vieram e lhe serviram. Porque ele está com fome, pastora Maria. Ele está com fome. Então a fragilidade humana, Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Então a fragilidade, presta atenção, porque Satanás é sagaz, tá? Presta atenção, tá bom? Ele é sagaz. Eu não sei, o Ricardo não sabe, Dona Maria não sabe, a Karina não sabe. Deus sabe, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas tem coisa que o diabo sabe, tá? Amém? E ele sabe, tá? Ele não é eu que vou precisar de uma estratégia, perguntar para um, perguntar para outro, não. Ele sabe exatamente aonde lhe pegar, aonde lhe acusar e aonde lhe tentar. A fome de Jesus era fraqueza momentânea. Quem sabe você tem uma outra fraqueza. Quem sabe não é a fome, mas em uma outra área da sua vida tem uma fragilidade. Eu não estou aqui para te amedrontar não, mas ele vai lhe tentar nessa área. Só estou te abrindo os seus olhos para você ficar esperto e vigilante. Vigilante e seguro nas mãos de Jesus. Oh, glória a Deus. Seguro nas mãos de Jesus. Ele viu, ele sabia aonde chegar. Está com fome, pego na fome. Está com sede, pego na sede. Ué, você não é Deus? Não está escrito que aos teus anjos dará ordem, te lançar daqui, transforma essas pedras em pães? Ué, você não é Deus? Faz aí, Jesus, faz e acontece. Jesus fala assim, está escrito, que o alimento terreno, ele é até bom, mas o que vai me dar de verdade, que vai me manter vivo, que vai me manter fortalecido, o que vai me manter renovado, o que vai me manter restaurado, não é apenas esse alimento terreno. Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás tentando a Jesus no momento em que Jesus estava faminto. O corpo de Jesus estava cansado. Ora, ele havia jejuado 40 dias e 40 noites. Ele estava literalmente faminto. Então Satanás tenta Jesus dentro da sua fragilidade naquele momento que era fome. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele vai até tentar. Mas como tem um texto, não sei se é Tiago ou se é Pedro, que diz, sujeitai-vos
pois, debaixo da poderosa mão de Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de resistir, tem que se sujeitar. Porque ele não vai fugir de você porque você está resistindo. Ele vai fugir de você porque você está debaixo de uma mão. Eita glória! Ele vai fugir de você não é por causa da tua existência não, meu irmão. Não é porque você sobe monte, desce monte, jejua a semana inteira, ora 30 horas por dia, não é por causa disso não. Ele fala, resistir ao diabo, mas antes de resistir tem que estar submisso. Aleluia, debaixo da mão. Vou conjecturar aqui para você entender. Sujeitai-vos, pois, debaixo da mão de Deus. Aqui é a mão de Deus, aqui é o Danilo. O inimigo vai vir para cá, eu estou debaixo da mão. Ele não está nem me vendo, porque a mão de Deus está tapando. Eita, glória a Deus. Então quando ele vir para te tentar, ele não vai ver mais a sua fragilidade, ele não vai ver mais o seu momento, ele não vai ver a sua incoerência, a sua incontinência, a sua fraqueza, a sua debilidade, ele não vai ver essas coisas. Ele vai bater de frente com aquele que está com a mão em cima de você, e quando ele for para te tentar, ele vai bater em retirada, porque o Senhor pelejará por você nesse momento. Aleluia. Mas Jesus deixa claro a Satanás que o que mantinha vivo não é apenas o pão terreno, que a sobrevivência dele não estava apenas a algo material, não era apenas alimento que para a sua carne que o mantinha vivo, mas um alimento da parte de Deus. Jesus diz: o que me mantém vivo aqui não é só algo material, mas é um alimento que vem da parte do meu Pai. Queridos, nós vivemos hoje desenfreados, fazendo conta, e o pastor foi muito feliz aqui em dizer isso, comprando em 48, 68, assim, vamos embora, sabe por quê? Porque a gente quer se alimentar, a gente quer ter, a gente quer comprar, eu quero me alimentar, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É pecado ter? Não é pecado não ter, mas você tem que entender, como está escrito em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, elas vos serão acrescentadas. Não tem problema buscar, mas primeiro busca Deus. Não tem problema ter, mas primeiro busca Deus. Não tem problema comprar, mas primeiro busca Deus. Primeiro é Deus, depois as outras coisas. Amém, meus irmãos? Primeiro é Jesus, depois as outras coisas. Porque o alimento material, ele somente sustenta a sua carne, mas só que a luta espiritual não está ligada ao campo material. Amém? A luta espiritual, eu vou repetir, a luta espiritual não está ligada às coisas materiais. Amém? Tem um texto da Bíblia que diz que trouxeram um menino endemoniado. Aí levaram para os discípulos, o pai levou para o discípulo lá. Não conseguiram tirar não, continua endemoniado. Põe a mão Pedro, não está escrito isso não, estou só conjecturando só. Pedro pôs a mão, não foi embora não. Ora aí, Tiago, vai lá, Tiago. Eita, glória a Deus, sai em nome de Jesus. Fala a língua estranha, não sai não. Continua lá. Vai lá, Bartolomeu, põe a mão aí. João, não saiu não. Trouxeram para Jesus. Jesus põe a mão no menino e o menino é liberto. Aí os discípulos foram questionar Jesus. Ué, por quê? Por que não saiu? O que aconteceu? Nossa oração não está certa? Nossas palavras não estão certas? Jesus diz assim para eles: existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Lutas espirituais se vencem no campo espiritual. Amém? Não é dando roupinha nova, não é suprindo a carne não, não é alimentando o ego dos outros não é fazer nada disso não é dando sorrisinho no rosto não. Luta espiritual se vence no campo espiritual, com jejum, oração, compromisso e leitura da palavra. Aí você tem vitória no campo espiritual.
Porque às vezes a gente vê uma situação, uma pessoa que está caída espiritualmente, aí a gente quer pôr a nossa mão, vamos ajudar, vamos fazer uma almoção aqui para ficar tudo bem. Não é espiritual, irmão. O almoço vai chegar, eu não sei porque Deus está me levando para esse lado aqui, mas eu vou falar conforme Deus está falando. Às vezes esse negócio está meio ruim e a gente quer fazer do nosso jeito, sabe? Vamos pro shopping hoje, vamos gastar lá e aí vai ficar tudo bem. Aí quando chega do shopping tá tudo mal, irmão. Vamos comprar, vamos fazer compra, vamos ali e tal. Vai fazer bem, né? Vai ficar legal, né? Vai melhorar, né? Vai botar um sorriso. Aí vai lá até compra, mas chega em casa, o buraco tá do mesmo jeito. Lebadasse, remicaia, subdesce, alanderemachúria. A gente até sai, faz, se reúne, mas a insatisfação continua. O buraco que está lá no peito não é preenchido, e aí quer caçar coisas para tentar suprir uma necessidade. Somente o Criador pode completar a criatura. E para a gente ter vitória no campo espiritual, coisas espirituais se vencem no campo espiritual, não tem jeito. É melhor ir para a oração, meu filho. É melhor fazer como Paulo fez. Por essa causa, aos Efésios, por essa causa, eu me ponho de joelhos. Ei, Jesus, por essa causa eu me ponho de joelho. Não tem libertação, eu vou me pôr de joelho. Não tem libertação, tá difícil lá em casa. Por essa causa, Jesus, por essa causa, eu vou me pôr de joelho, Pai. Eu vou botar debaixo do meu joelho essa pessoa, porque os antigos faziam isso. As senhoras e os senhores de Cãs Brancas faziam isso. Qualquer cristão antigo, não é cristão modinha não. Não é cristão modinha não, estou falando cristão antigo. A pastora Maria sabe o que eu estou falando. Era muito comum dizer, olha, eu coloquei o meu filho debaixo dos meus joelhos. Eu estou em oração por ele. Deus vai libertar, e a fé ele vai libertar. Ele vai fazer, ele vai renovar. Eu estou orando por ele, está debaixo do meu joelho. Era comum ver isso aí. Eu pergunto para você, você vê isso hoje? Nem em reunião de ciclo de oração a gente vê mais. Desculpa, mas é verdade. O quê? Eu estou com quase 40 anos de idade. Eu me lembro, 20 anos atrás, eu lembro disso. De igrejas, Assembleias de Deus, dá nome, denominação e tudo. Passava sábado cedo lá para você ver. Passava sábado cedo lá, ninguém entendia nada. Orei, calabassúria. Sabe por quê? Porque era só língua, ninguém entendia nada. Era só língua que rolava. E o fogo pegando lá dentro, e ninguém entendia nada, porque tinha poder de Deus. Tinha ali mãe orando pelo filho, vó orando pelo filho, esposa orando pelo marido, e o poder de Deus se manifestava. E detalhe, Deus operava, Deus fazia. Porque a questão ali era espiritual, não era apenas material. Glória ao nome de Jesus. É bom se alimentar materialmente? É bom, lógico, tem que comer, não tem como, irmão. Tem que manter firme aí. Você que não se alimenta não, para você ver se não fica anêmico, não cria problema. Tem algumas questões, o Léo já está fazendo assim, depois vai ter um rango em casa. Lógico que a gente tem que se alimentar, mas a gente tem que entender que o nosso alimento, o verdadeiro alimento é Jesus. Porque senão a gente vai deixando de lado. Aí tudo tem mais valor do que o próprio Jesus. Sendo que Ele é o nosso verdadeiro alimento. Devemos compreender que Jesus é o nosso verdadeiro alimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa claro que o reino de Deus, ele não está ligado a uma alimentação terrena. Gusta ouvir aí, irmão? Paulo, falando aos romanos, a igreja que estava em Roma, ele diz que o reino dos céus não está ligado à alimentação terrena. Romanos 14, 17 está escrito assim, ó: porque o reino de Deus não é comida e não é, repita comigo, porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas justiça, paz e alegria
no Espírito Santo. Aleluia, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh, aleluia. A gente não pode se confundir, dar mais valor para algumas coisas e esquecer que Jesus é o verdadeiro alimento. Senão você vai ficar anêmico, vai sentir falta de Jesus. E aí, meu irmão, na hora que o embate vir, e aí não adianta culpar o pastor. Você que me acompanha aí, não adianta culpar o pastor não, filho. Se a tua preferência de alimentação não é Jesus, é a carne, ao carro, a roupa, eita nós, hein? É os terninhos, misericórdia. É o sapato italiano, Jesus da glória. Fala, Deus está falando. Oh, Jesus. Eu sou o primeiro a ser repreendido. Então a gente fica assim, irmãos, porque assim, o problema não é nós termos, o problema é a gente colocar isso em primeiro lugar. Você pode ter tudo, irmão, você pode comprar o que você quiser, não vai dar conta de ninguém, amém? Eu estou aqui como pregador, como preleitor, falando da palavra para você entender que Jesus é o verdadeiro alimento. Senão eu fico me suprindo. Todo mês eu quero. Mas Jesus está onde, meu irmão? Jesus, você quer Jesus? Você quer Jesus na sua vida? Você quer Jesus? Você quer Jesus na sua vida? É isso. Você quer o Jesus? É isso. Você quer Jesus? É isso. Porque a gente quer. E Jesus não quer. Porque querer Jesus implica em uma série de mudanças, irmãos. O evangelho mesmo, ele vai te pôr contra a parede, tá? Não é o pastor, não é o obreiro, não é ninguém. A própria Bíblia vai te colocando assim de canto. Quer ver? Acabou de se converter. Cheio de erros, cheio de defeito. É assim mesmo. É assim mesmo. Não adianta querer vir para a igreja e achar que a mudança ela é do dia para a noite e faz assim, ó, acabou. Ou eu era isso hoje. Não, irmão, não é assim que funciona, não. É paulatinamente. Não é verdade, pastora Maria? É assim, ó. A vida é assim, não é, diácono Zelaine? Vai devagarzinho. Muda aqui, muda acolá, muda acolá, muda acolá, muda acolá e vai indo. Aí você chega na igreja, aí tem um problema, algo que a Bíblia diz que é pecado. Você está aqui na igreja, o pastor está pregando a palavra, aí a Bíblia faz assim em você, vai para trás. De novo, a Bíblia, eita, eu faço isso, vai para trás de novo. Ah, mas essas duas coisas eu deixei. Aí a Bíblia vai em cima de você de novo, te bota, vai um pouquinho para trás. Vai um pouquinho para trás, você vai indo. Daqui a pouco você está acuado, meu irmão, porque o Evangelho faz isso mesmo. O Evangelho, ele impulsiona a mudar, porque o Evangelho é mudança de vida. Evangelho é mudança, é transformação, não tem jeito. E devagarzinho a palavra vai te colocando de canto assim, ó, aí você vai ficar ali e a palavra em cima de você. E aí, querendo ou não, aí é onde que começa. A palavra vem, a palavra é pregada, aí o Espírito Santo chega. Você está pecando, você está pecando, você está pecando, você está pecando. O Espírito Santo, ele vai te convencendo, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Aí ele convence você do pecado. Aí ele vai tratando, porque é assim que funciona. Porque senão, irmãos, a gente fica só pecando e não dando ouvido. Mas a própria palavra, ela vai nos colocando contra a parede para que a gente venha a ser mudados e sermos transformados. Quando Paulo diz o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está dizendo que não é apenas as coisas materiais, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Jesus é o nosso verdadeiro alimento. Não apenas o nosso alimento, mas ele é o nosso tudo. Aleluia. Jesus não é o nosso alimento apenas, mas ele é o nosso tudo. Tudo. O que eu necessito, Jesus tem para me dar. O que eu quero, Jesus tem para me dar. O que eu posso, Jesus tem para me dar. O que eu necessito, Jesus tem para me dar. Ele é o nosso tudo. Para a mulher samaritana, ele é o ganhador de almas. No Evangelho de João, ele trata de maneira bem clara que Jesus é o nosso tudo. Jesus, ele é a totalidade na minha vida. Ele preenche toda a minha vida e preenche toda a sua vida. Acompanha comigo, escuta aí.
Evangelho de João, os 21 capítulos, João fala o que Jesus é. Escuta aí. Capítulo 1, João diz: Filho de Deus. 2, Filho do homem. 3, Mestre divino. 4, o ganhador de almas. 5, é o grande médico. 6, o pão da vida. 7, a água da vida. 8, o defensor do fraco. 9, a luz do mundo. 10, é o bom pastor. 11, o autor da vida. 12, ele é o rei. 13, assume o lugar do servo. 14, ele é o consolador. 15, ele é a videira verdadeira. 16, ele é o doador do Espírito Santo. 17, ele é o nosso intercessor. 18, ele é o sofredor modelo. 19, ele é o salvador crucificado. 20, ele é o vencedor da morte. E 21, ele é o restaurador do arrependimento. Jesus, em João 6, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o teu alimento diário. Jesus é o alimento para a sua vida. Jesus é o alimento para a sua casa. Jesus é o alimento para a sua história. Jesus é o nosso verdadeiro alimento. Aplauda o Senhor, glorifique, exalte o nome dele. Aleluias. Oh, glória a Deus. Ele é o nosso verdadeiro alimento. Jesus é o nosso tudo. Ele é tudo para mim, para você. Aleluias. Amém, meus irmãos? Que você saia daqui nessa noite esclarecido e alimentado e entendido que Jesus é o seu tudo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Aplaudo o Senhor Jesus.